Sim, nós já tivemos alguns contatos, né, principalmente de resorts, que eles consomem muita água e já entrei em contato até com um chefe de manutenção que ele realmente percebe que existe uma quantidade muito grande de vazamentos, que eles são totalmente imperceptíveis e que com a gestão, né, ele consegue identificar. Aí depois que a gente instalou todo o nosso sistema no hospital, daí ele identificou que de fato ele tinha um problema que ele realmente não tinha enxergado até o momento. Que era invisível. Que é invisível. Sim. Eu tenho poço, eu não devo me preocupar com isso, eu não preciso me preocupar com isso. Porém, na verdade, ele tem de se preocupar porque o poço, existe um limite para que ele possa utilizar da água. Se ele passar desse limite, vai gerar multa e o custo vai ser muito maior. Depois que coloca o dispositivo, faz o controle, daí que ele consegue enxergar que realmente existe um problema muito grande da empresa. E normalmente é esse feedback que a gente recebe, de que eles não tinham noção da quantidade de vazamentos que ele tinha na empresa, ou no resort, ou no hospital. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez na nossa conversa de conexões sustentáveis. Hoje nós estamos aqui com a convidada Ana Laura, que é a nossa especialista em relacionamento com o cliente em pré-vendas. E hoje o tema vai ser objeções ou desafios, né, que os clientes nos buscam para conseguir implementar a nossa ferramenta. Então, Ana Laura, muito obrigado aqui pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Estamos aqui agora para poder entender um pouquinho dos desafios que os clientes buscam, mas primeiramente se apresente para o pessoal. Olá pessoal, eu sou Ana Laura, estou na Iagua faz 1 ano e eu sempre estou nessa área de relacionamento com o cliente, prospecção, tudo para angariar novos clientes para a Iagua. Perfeito, então vamos começar lá, Ana Laura. Conta pra gente aquelas conversas que você tem com os clientes, né? Quais são os maiores desafios que hoje o cliente tem? Hoje a indústria, quando a gente faz um contato com ela, qual que é a dor que a Iagua tenta resolver, que isso reflete diretamente na operação dela? Quando a empresa entra em contato com a gente, né, a dificuldade é realmente buscar uma solução. E a Iagua já tem a solução, que seria o monitoramento, né, da água e a empresa conseguir ter o controle do consumo de água. Então, a maior dor que a empresa tem seria justamente ter esse tipo de gestão e também ter um controle para detectar possíveis vazamentos. Então, isso é muito importante para a empresa porque está relacionado a redução de custo. Perfeito, né? sim. E dentro do aspecto comercial, nós vemos que há uma adesão ou uma necessidade em diferentes cenários, né? Então, nós temos as áreas hospitalares, as áreas de resorts, de hotéis, que são de alguma forma adjacentes à indústria que nós atendemos, né? E você consegue trazer alguma necessidade em que o hotel precise da Iagua, em que você já teve um contato direto com essa solução? Sim, nós já tivemos alguns contatos, né, principalmente de resorts, que eles consomem muita água e já entrei em contato até com um chefe de manutenção que ele realmente percebe que existe uma quantidade muito grande de vazamentos, que eles são totalmente imperceptíveis e que com a gestão, né, ele consegue identificar e também a dificuldade deles, principalmente, é ter esse controle totalmente dentro de um aplicativo ou dentro de um site, né? Eu tive um contato com um resort que a dor deles seria justamente essa. E ele até comentou comigo, falou assim, nossa, Ana, o meu sonho é automatizar tudo está dentro de uma plataforma que eu consiga controlar isso. Aí até acrescentando, a dificuldade dele seria justamente que hoje ele tem esse controle manual. E isso acaba gerando tempo, né, para ele com relação ao trabalho dele mesmo. Perfeito. Então, até aprofundando mais detalhes, né, sobre o que você citou aqui agora, o trabalho manual. Então, dentro desse resort que houve esse interesse de resolver um problema, o que seria esse trabalho manual que ele estava tentando resolver? Você pode contar um pouco mais detalhes? O que ele faz? Ele tem que olhar o hidrômetro manualmente? Isso, na verdade, é realmente manual. Ele vai até o hidrômetro, ele identifica lá a quantidade de consumo que teve, coloca num papel e depois joga numa planilha. E isso gera tempo, né? Tempo e dinheiro para a empresa.
Então, tanto empresa quanto resort, hospital, qualquer ramo, você fazendo com que isso se torne algo mais automático, para eles é muito melhor. E aí essa empresa, inclusive esse resort, acabou nos contratando. E daí agora esse tempo que ele estava tendo, que ele estava perdendo, agora ele já não tem mais. Então ele consegue ter o controle. Sim, então nesse caso ele otimizou tanto o RH dele em Isso. horas trabalhadas para poder fazer isso de forma automática. E para a gestão do resort, esses dados eles ficam inteligentes, né? Exato, então, isso. Para aquele âmbito de meio ambiente, ESG, Isso. isso fica transparente agora, né? Isso, e assim, o que difere, né? O que seria interessante? Você utilizando esse tipo de ferramenta, você pode levantar relatórios, ter reuniões, inclusive com essa parte de responsável do meio ambiente, para identificar, ver, ó, quanto que a gente gastou, ó, aqui esse horário, por exemplo, está tendo um consumo maior. Vamos tentar descobrir o que é. Então você consegue mapear com muito mais facilidade do que fazer a questão de controle manual. Então é uma ferramenta que nos permite mitigar essas oportunidades. Isso, né? Exatamente. Legal. Então nós falamos aqui sobre um exemplo de resort, certo? Isso. Agora dentro de um hospital, também é um veio que nós, de certa forma, já tivemos contato, né? Você teve um relacionamento com o hospital. Você consegue dar um exemplo também de qual é a dor? Então, quais são as dores em que o hospital sofre? Se ele também faz um trabalho manual, como que é feita essa gestão? E de que forma a Iagua poderia ajudar um hospital nesse sentido? Teve um hospital que a gente também conseguiu fechar. Na verdade, essa prospecção foi totalmente do zero. Então, não era até então uma dificuldade. Então, a gente teve que despertar o interesse para esse hospital de que aquilo realmente, ele precisava se preocupar. Aí depois que a gente instalou todo o nosso sistema no hospital, daí ele identificou que de fato ele tinha um problema que ele realmente não tinha enxergado até o momento. Que era invisível. Que é invisível. Sim. Então, a partir disso, ele inclusive acabou colocando em outros hidrômetros para conseguir ter um mapeamento até maior sobre o consumo de água daquele hospital. Sim, esse é um pouco do seu dia a dia, né? De Isso. tentar ali, como uma pré-venda, fazer prospecções de forma ativa. E aqueles que ainda não conhecem sobre essa preocupação, né? Falamos em outros episódios sobre mudanças climáticas, né? Forma de otimizar e utilizar ferramentas para minimizar a crise hídrica, né? Então, um pouco do cenário que você vive, e nesse caso é um caso legal porque é um hospital que tem muita utilização de água, né? Então, imagina a quantidade de leitos que tem em ocupação, pessoas de pronto atendimento, então a preocupação com a água é iminente. Então, se ela tem um vazamento e é invisível, como que ela enxerga isso sem uma ferramenta de tempo real, como a Iagua? Então, isso é muito importante, né? E dentro das indústrias, que aqui talvez a gente tenha alguns outros exemplos, né, para trazer à tona, você consegue trazer também algum exemplo que seja pertinente de discutirmos, né, aqui dentro dessa temática e mostrar essa importância do consumo da água, seja um problema de uma indústria farmacêutica, seja um problema de uma indústria de transformação para automóveis, né? Então, visto naquele relacionamento que você já tem de pré-vendas, de implementações que já aconteceram, que problemas que você viu acontecendo, sendo resolvidas com a solução? Certo. Empresas grandes, que agora é o meu nicho, né? As empresas maiores, elas têm bastante preocupação com relação ao meio ambiente, né? A gente percebe com relação à sustentabilidade. Então, as empresas maiores entram em contato com a Iagua justamente porque elas estão preocupadas com redução de água. E, obviamente, por conta de redução de custo. E por isso que a procura maior seria por conta dessa preocupação deles. Sim. Aí dentro desse cenário, né, então nós estamos falando que há hospitais, resorts, hotéis, indústrias que, se você for ver muito bem, elas são muito parecidas, né? Então ela tem uma área de manutenção, ela tem uma área de meio ambiente, ela tem talvez um chão de fábrica industrial. Para resort vai ser um pouco diferente, vai ser utilidades para, de certa forma, manter o ambiente saudável, de certa forma, operante, né? E o seu contato hoje estão em quais setores? Você fala hoje com o manutentor? Você fala hoje com a gestão? Ou com a diretoria? Ou com um pouco de cada um?
como que é essa rotina de falar com um problema e estar ali com quem sofre do problema, né? Na verdade, com exceção das empresas, normalmente eu entro em contato com o chefe de manutenção. Com empresa grande, normalmente o meu primeiro caminho é o analista ambiental, que daí ele pega e vai escalando, né, havendo interesse, e ela acaba escalando para o coordenador ambiental. Então, normalmente são essas áreas que eu entro em contato. Tanto analista ambiental, analista de sustentabilidade. Uhum. Então, seriam mais essas áreas. Então, resumindo, mais em manutenção mesmo, com resorts, porque eu percebo pelas minhas prospecções que essa área de meio ambiente, sustentabilidade, tem realmente mais em empresas. Resorts, hospitais, principalmente hospitais, não tem muito ainda essa preocupação. Sim. E hoje, dentro desse escopo, nós podemos dizer que eles são muito parecidos, né? Então, vão ser, assim, preocupações muito centralizadas na água, mas em setores quase que, posso dizer, distintos, mas de alguma forma intrínsecos, né? Isso. Então, eu vou ter, dentro da indústria é mais fácil a gente separar isso, né? Então, tem uma área de meio ambiente, muito bem desenhada, tem uma área de manutenção, tem a planta industrial, onde tudo isso tem que conversar e trazer uma gestão eficiente. E dentro dos hospitais, resorts e hotéis, também vai ter essa área entre os manutentores, vai ter uma certa gestão e talvez uma diretoria bem próxima para poder entender desses indicadores, certo? Isso. Então, você está me dizendo que podemos transcrever a solução, né, e a água como algo que atinge todo esse público. Isso, sim? Exatamente. E que eu posso, então, implementar sem ter uma questão de que, eu preciso falar só com o manutentor, não, eu preciso falar só com a diretoria, né? Então, é uma ferramenta que vai ajudar quem precisa fazer uma gestão eficiente dos recursos hídricos. Isso, exatamente isso. Perfeito. E você consegue trazer mais um exemplo que você lembre, em que você já teve um contato, seja com alguma indústria ou algum outro hospital, um resort, em que essa ferramenta ela gerou potencial em que ela realmente tem que impactar de redução de consumo ou de alguma outra forma? Sim, a gente tem algumas empresas que acabam fechando o contrato, né? E é interessante porque eles sempre passam para a gente um feedback de que foi muito positivo, que eles tiveram, né, resultado com relação ao sistema de gestão, né? Justamente por conta do sistema estar funcionando, ser algo muito, muito prático para eles. E, então a gente sempre teve esse feedback deles. E na sua visão, qual que é o ponto mais positivo em que você ouve? Sejam nas novas prospecções ou sejam em clientes fechados, né? Por exemplo, eu ouvi a Iagua e, poxa, isso aqui para mim seria fenomenal, né? O que você consegue deixar equalitário e uma coisa que é unânime em todas as conversas que você tem? Em quase todas as conversas, o que mais é importante para a empresa é a questão da gestão mesmo, de você conseguir ter essa facilidade de conseguir controlar todo o consumo. Então, isso é o que mais é preocupante, principalmente para quem trabalha com a área de manutenção. Então, é uma visão diferente, né? Quem trabalha com manutenção, da mesma forma que é uma visão um pouco diferente da de meio ambiente, que a preocupação é outra, que seria a redução de consumo de água. Sim. Então, mas o retorno maior seria mais a questão da gestão mesmo. Então, vamos pensar assim, vamos tentar trazer aqui para quem está nos assistindo, né? E ele quer implementar a nossa ferramenta, como que ele poderia pensar? Então, aqui nós temos diferentes públicos, né? Então, nós temos o cara que é manutentor, nós temos um gestor que está se preocupando com os indicadores de sustentabilidade, nós temos também diretores que estão ali no cerne e atentos a mudanças climáticas, né? Então, a Iagua hoje ela pode ser uma ferramenta que vai ajudar desde a etapa de colocar em campo essa ferramenta para otimizar a hora homem, né, exemplificando alguns hotéis e hospitais, né, de que forma que vai acontecer isso? Ele vai instalar uma ferramenta que vai digitalizar aquele processo de medição de água e agora, ao invés de usar papelzinho para anotar o hidrômetro, ele vai olhar isso no painel inteligente, né? Isso, exatamente isso. E depois, passando para uma gestão, aquela pressão da diretoria com a gestão de poxa, eu preciso de indicadores claros sobre sustentabilidade. Eu preciso reduzir custos. Eu preciso reduzir custos, né? Eu preciso me tornar mais eficiente quanto à água. É só ele gerar um relatório. Ele vai, através dessa plataforma, gerar um relatório, facilitando a vida daquele cara que está em campo
bem como daquele gestor que está entregando esse indicador para a diretoria, né? E a diretoria também vai ser impactada, de certa forma, por quê? Porque se ela for uma indústria de capital aberto e ela queira, ela deve, na verdade, não é que ela quer, né? Ela deve publicar isso, né? Olha, esse é o nosso consumo de forma pública. Se ela não tem ferramentas de tempo real, né? Se ela não tem aqui plataformas com relatórios claros e sucintos, tudo isso vai ser um degrau, né? São degraus sendo escalados com uma certa dificuldade para poder chegar essa informação lá da melhor forma possível, né? Isso. Então a gente consegue construir dessa etapa, desde o manutentor até essa diretoria, trazendo ferramentas em tempo real, né? Exato, passa por todos esses campos, né, dentro da empresa. E acaba sendo muito presente em todas essas áreas. Então, Isso. podem ser dentro de hospitais, resorts, hotéis, indústrias de diversos segmentos, né? Então, posso até exemplificar aqui alguns. Por exemplo, a gente tem uma indústria de produção de retentores veiculares, onde eles têm captação de água, que acontecem desde a concessionária, também captação de água por poço, que distribuem para toda a indústria. E essa indústria consome água em banheiros e vestiários, né, para as pessoas. E ela também usa essa água para o processo produtivo, seja para resfriar máquinas, né? Ele tem máquinas para, nesse resfriamento, medir taxa de evaporação. Então, estou resfriando a máquina, estou perdendo essa água pela evaporação. Eu tenho, dentro do meu produto, água que acaba sendo de forma intrínseca utilizada, né? Não é uma indústria de bebidas que vai ter a água, mas ela está usando, de certa forma, essa água para o processo em si, para o produto, né? Então ela digitalizou isso para que ela tivesse um painel centralizador, para que em tempo real ela pudesse fazer toda essa investigação e todas essas perdas, né? E trazendo um cenário da indústria automotiva para um hospital, é um cenário muito parecido, né? Então nós temos aqui poços perfurados, que eles têm que ter uma captação respeitando uma certa outorga, que é aquele limite de captação de água, regulado por alguns órgãos, né? Pode ser um órgão de São Paulo, que é a Águas SP, pode ser um órgão federal, que é a ANA, que é a Agência Nacional das Águas, né? Então ele capta a água desse poço e usa para todo o hospital, que aí é os leitos sendo utilizados, né, banheiros e vestiários, né, toda aquela população que, de certa forma, ela é rotativa, né, então é dinâmico. E se ele não tem uma ferramenta que vá ajudar nessa gestão, acaba complicando quando aparecem os vazamentos invisíveis, né? Então, são dois exemplos de indústria e hospital que possam se beneficiar dessa ferramenta, né? Sim, e só complementando o que você comentou, que muitas empresas, aí qualquer ramo, né, até acaba falando para mim, eu tenho poço, eu não devo me preocupar com isso, eu não preciso me preocupar com isso. Porém, na verdade, ele tem de se preocupar porque o poço, ele existe um limite para que ele possa utilizar da água. Se ele passar desse limite, vai gerar multa e o custo vai ser muito maior. Então, tendo o controle, né, o nosso dispositivo ali, ele consegue criar alertas justamente para que isso não ocorra. E a gente vê muito essa questão de multas justamente por conta disso. Evitar e também prevenir se acontecer, né? Às vezes Isso. pode ser que realmente teve um vazamento, captou demais a água, mas é uma forma também de essa latência entre aconteceu o problema e eu estou sabendo sobre seja reduzida. Exato. Uma vez que se eu tenho uma operação totalmente manual, para que eu possa mitigar e saber que aconteceu aquela problemática, vai mais tempo. Então eu estou perdendo mais água, né? Então o vazamento acaba sendo ali, de certa forma, prolongada a resolução desse problema. E né? o que eu acho muito interessante do sistema da água é que até então eles não acabam, vamos dizer assim, não se preocupando muito com a água. Depois que coloca o dispositivo, faz o controle, daí que ele consegue enxergar que realmente existe um problema muito grande dentro da empresa. E normalmente é esse feedback que a gente recebe, de que eles não tinham noção da quantidade de vazamentos que ele tinha na empresa, ou no resort, ou no hospital. Nesse caso, nós estamos deixando a água de forma visível para que ele possa enxergar e mitigar essas oportunidades. Exatamente. Né? E é um trabalho que aqui, de forma cultural, a gente já fez alguns episódios também passados com o Felipe, em que a nossa cultura do Brasil é que a água é abundante. Às vezes não é verdade, a gente herda muito isso de forma cultural. Então, quando o cliente tem a gestão de água, ele não se preocupa tanto de fazer essa mitigação.
as contas não estão altas, então ele está pagando barato por essa água, de certa forma está abundante para ele. Então agora estamos tendo mudanças climáticas em que eu vou começar a ser afetado. Primeira coisa que vai ser afetada vai ser o nosso bolso. Então, quando eu começo a sentir no bolso, aí algumas preocupações vêm à tona, né? Sim. E algumas indústrias estão sendo pressionadas por essa métrica de ESG, que é o meio ambiente, a sociedade, a governança, onde de forma top-down, então a diretoria está pressionando todas as fábricas para que indicadores do uso da água cada vez mais sofisticados ou eficazes sejam implementados. E aí ferramentas como a água, de certa forma, serão grandiosas, né, em trazer esse potencial de melhorias, né? Só para a gente poder encerrar, para quem quer conhecer mais sobre a água, para quem quer entender tudo que a gente está falando aqui com mais detalhes, sofre com essas dores de preciso ir para campo, ler de forma manual meu hidrômetro, já sofri com vazamentos, toda vez que acontece é uma dor de cabeça, como que ele pode conhecer mais da água através de Ana Laura? Para você que queira ter mais informações com relação ao nosso sistema, pode entrar em contato comigo, tem o link aqui da bio, tem o QR Code, entre em contato, você vai falar diretamente comigo. A gente normalmente faz uma reunião para entender as suas dores, né? E daí, após isso, a gente consegue mapear a sua necessidade e sempre a gente consegue fechar algum contrato aí com a Iagua. Muito bom. Então, muito obrigado, Ana Laura, pela sua disponibilidade. Então, obrigado, pessoal, também pela atenção. Só relembrando a vocês que esse episódio aqui, ele foi para discutirmos alguns dos principais desafios dos nossos clientes, indústrias, hospitais, todos aqueles que são adjacentes e precisam de água para processo produtivo direto ou indireto. Então, se você gostou, compartilhe e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado.